Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa com notícia da pecuária. O uso de chips e brincos no gado facilita a vida do produtor rural que consegue fazer a rastreabilidade e também manter o controle sanitário. Nossa prosa aqui é para falar de rastreabilidade animal, como é feita, as vantagens e os custos. É mais ou menos isso aí. Nós chegamos aqui agora no curral de manejo. Esses animais aqui estão prontos para terminados, para enviar para venda para clientes aqui no Brasil também e no exterior. E eles vão passar ali dentro num processo de identificação desse brinco, de toda essa tecnologia, que vai nos dar o peso, vai mostrar a vacinação do animal, a origem, informações importantes na hora de comercializar, para dar a certificação. É o que se chama de rastreabilidade do animal. E a coisa começa com o Leonardo e a pionada, incluindo o Zeus e a Laika, cães da raça Blue Heeler, bons no manejo com o gado. Coice? A rotina deles. No meio da história séria, a gente tem também uma questão da linguagem, que é a comunicação, que é essencial. A comunicação do homem, no caso o Leonardo aqui, com o gado. Eles vão apartar ali uma quantidade e vocês vão ver daqui a pouco que eles gritam diferente. Ô Leonardo, como é que é esse grito, hein, rapaz? É um grito, é a voz do peão, né? É o jeito de você trabalhar o gado, pro gado saber que você tá manejando ele, te entender, conhecer, a hora de bambear, a hora de apertar o gado, sempre tem as vozes de você falar, entendeu? Então, é o seguinte, nós vamos fazer aqui, então, uma simulação, beleza? Tá pronto? Então vamos lá, o grito apertado. Rapaz, isso é bom demais. Agora o grito bambeado. Mistura os dois. Agora se o Flamengo fizer um gol. Não, aí nós não tem torce Flamengo, não. Essa bezerrada é separada e depois são levados para a área de confinamento. Em agosto e setembro cabem 7.000 cabeças. Essas imagens são dessa época. Agora tem 1.200. O gado chega e ganha um CPF de 15 números. Num brinco e o outro é o chip. É papum, na hora. Os dois. O chip que vai responder eletronicamente quando acionado por essa pistola. E ele contém informações valiosas. No chip estão a origem, de qual propriedade veio, a idade do animal, o peso, as vacinas aplicadas ao longo da permanência do animal, qual o sistema de produção, se a pasto ou confinado, e mais importante, se a propriedade não tem qualquer complicação ambiental, que a impeça de produzir e comercializar o gado, área desmatada, cadastros negativos ambientais, etc. E tudo fica armazenado, acessível com leitura digital do Jorge, que capta o número de cada um no gatilho. A identificação eletrônica ela tem a grande vantagem de você eliminar os erros de coleta de dados, né? É muito comum no campo a gente ver um brinco visual, um número e tentar anotar errado, né? É um processo que acontece, chega até 15% de falhas. A identificação eletrônica ela elimina essa falha, né? Então é o primeiro grande ganho. O segundo grande ganho é você agiliza o processo de manejo dos animais, né? Então você faz os animais, o mesmo manejo em menos de metade do tempo, sem estressar os animais, sem correria, né? Então esses são os dois grandes ganhos e principalmente ter um dado seguro, né? Um dado que você não vai ter erro. E a coisa de colocar o trem do brinco é feito com bruteza. E também tecnologia. Lote 34, 77 animais, peso anterior 381. O trabalho de colher os dados é da Rafaela, que os individualiza. O brinco e o chip vêm nesse envelope. Os 3 primeiros números, 105, dizem respeito ao país, Brasil. Os 2, na sequência, 31, se referem, no caso, ao rebanho de Minas Gerais. E os números depois do 0 são únicos de cada animal. Então a gente puxa ali, a gente tem todas as informações desde quando a gente comprou esse animal até o final do produto. Quando você não conhecia para que servia esse brinco, você via uma vaca de brinco, o que você pensava? Uai, pensava diferente, né?
Aí quando a gente conheceu e viu o real sentido da coisa, né? Aí via a real importância, né? Esse negócio de vender gado agora sem saber a origem, as informações, isso é coisa do passado, né, Rafles? Isso aí ficou para trás, né? O negócio agora é tecnologia, né? E o mais importante é que nós estamos... a gente sabe da qualidade do produto e podendo atender o mercado interno e externo, né? E vai continuar investindo em rastreabilidade e o que mais aparecer, né? Sim, sempre. Nós temos que estar sempre à frente, né? Você aí sabia que o melhor café do mundo é brasileiro? O grão produzido em Minas Gerais foi eleito o melhor do planeta. Um café cultivado a quase 1.400 metros de altitude, no pé do Pico do Boné, no entorno da Serra do Brigadeiro, em Arapongas, Minas Gerais, conquistou o mundo. É lá que é produzido o melhor café do mundo, escolhido em um concurso internacional que reuniu mais de 600 amostras de 9 países. O evento é promovido por uma empresa italiana, uma das maiores indústrias globais de café. Depois de as amostras passarem pela avaliação às cegas do público em diversos países, 9 especialistas chegaram ao resultado final. Este ano tivemos 622 amostras inscritas, mostrando o grande interesse do cafeicultor em querer avaliar o seu café e valorizar o seu produto com café de alta qualidade. Além do grão brasileiro, estavam na disputa cafés da Etiópia, Ruanda, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Índia. O café despolpado produzido na fazenda Serra do Boné, em uma área de cerca de 130 hectares, já teve destaque em outros concursos nos últimos anos. Na fazenda mineira, a altitude e o clima garantem o retardo no amadurecimento dos frutos e a maior concentração de açúcares. O cuidado na produção, com terreiro suspenso e o manejo da propriedade tocada pela família garantem a qualidade. O café é uma fruta. Você precisa colher ela não verde nem seca, né? Você precisa colher ela madura. Então esse processo ele separa isso e a gente faz o processo de seca desse café despolpado de uma forma no terreiro suspenso, como foi feito lá na propriedade desse café Gambião. Então é um café com uma limpeza muito grande, né? A gente garante a bebida desse café nesse processo de secagem. Então um café muito maduro, com um processo de pós-colheita muito bem feito, né, com um processo de rastreamento completo desses cafés, a gente consegue garantir uma boa qualidade, excelentes resultados na xícara. A propriedade da família foi adquirida em 1988 pelo pai do Matheus, que faleceu há 3 anos. Como legado, ele deixou a paixão pelos cafés especiais. Esse prêmio vem para homenagear o meu pai, principalmente, sabe? E consolidar que o nosso trabalho, nós estamos no caminho certo. E também traz uma vontade muito grande da gente continuar, né? Cada vez mais melhorando, cada vez mais tentando produzir bons cafés para colocar no mercado. A premiação foi realizada em Nova York em novembro e reuniu produtores do mundo todo. Para o vencedor, o destaque é resultado de uma junção de fatores. Então junta, eu acho, fazer o que a gente gosta, a localização onde a gente está, que é Araponga, né, que é um lugar muito bom para a produção de cafés especiais, e o processo que a gente faz nesse café, né? A gente consegue manter essa qualidade da planta até a xícara, né? A empresa que promoveu o concurso já adquiriu o lote premiado para distribuir em cafeterias do mundo todo. Mas a Fazenda Mineira possui uma torrefação artesanal e comercializa outros lotes de café pelo Brasil. Você vai conhecer agora um sensor desenvolvido pela Embrapa que ativa a irrigação de forma automática. Com isso, a quantidade de água usada na propriedade cai pela metade. Esse sítio, localizado na região de São Carlos, no interior paulista, produz frutas, verduras, tem área de piscicultura, espaço destinado à educação ambiental e vivência rural. Mas ele se destaca mesmo por colocar em prática muitas tecnologias desenvolvidas em centros de pesquisa como a Embrapa. Uma delas é o sensor de irrigação, aplicado na estufa que produz morangos no sistema agroecológico há 3 meses. A fruta é uma espécie originária da Europa. Aqui no Brasil, o morango começou a ser cultivado na década de 50. A produtividade média no sistema suspenso é de cerca de 1 quilo por planta.
Dentro dessa estufa tem cerca de 380 pés de morango que foram plantados em junho e devem produzir por até 2 anos. A produtividade de cada planta é em torno de 1,3 kg da fruta. Morangos maiores e mais saborosos são resultados de espécies desenvolvidas pela Embrapa, mais resistentes ao calor e garantidos pelo sensor aplicado junto à raiz, que percebe quando o solo está mais seco e a planta precisa de água. A instalação é muito simples, qualquer um pode fazer. O sensor ele precisa ser enterrado no solo, no substrato, e a partir disso ele consegue medir. E o aparelho é conectado ao sistema de irrigação. Aqui no caso a gente tem ele conectado à própria bomba submersa dentro do reservatório. A água utilizada para a fértil irrigação dos morangos é de reuso do tanque de peixes. Para o Flávio Marquezin, proprietário do sítio, a instalação dos sensores na estufa fez toda a diferença na economia do recurso. A economia de água é grande, né? Porque até então a gente regava no olho, né? Eu achava que uma caixa era a quantidade suficiente ali, né? Que para molhar todas as calhas aí, né? Dentro da estufa, né? E aí com o sensor isso daí diminuiu pela metade, então até menos que a metade, porque depende da umidade que a gente tem do ar, eu uso meia caixa hoje, né? Por dia. E no caso, quando tem uma certa umidade, a gente usa 1/4. E além disso, a gente sempre, quando coloca o sensor, a gente tem uma distribuição melhor da água e leva também a economia. Então a gente satisfaz mais a planta ao longo do tempo e também leva a economia por não ter essa incerteza, essa dúvida de qual o momento de irrigar, a gente irriga só o necessário. E não é só a água que está sendo economizada. E também a questão dos nutrientes, né? Que você deixa de jogar fora nutriente que hoje também tem um custo muito elevado. O sensor, desenvolvido pela Embrapa e patenteado no Brasil e nos Estados Unidos, é feito de microesferas de vidro. A pesquisa começou em 2013 e recentemente passou por processos de melhorias, que incluem padronização da construção, uma plataforma automatizada para aferição e um selo de qualidade. O aparelho, que cabe na palma da mão e tem baixo custo, já é utilizado em culturas como o café, mamão, mirtilo, uva, tomate, manga, citros e hortaliças. De acordo com o pesquisador, para cada cultura, o sensor tem esferas com diâmetros diferentes. Quanto maior o diâmetro, maior a porosidade, mais úmido e precisa mais de água, como é o caso das hortaliças. Os sensores de controle de irrigação que são mais utilizados no mercado são importados. Então é uma tecnologia que não é brasileira e é cara, né? Então ele tem esse diferencial. Desde o início do projeto a gente buscava uma tecnologia nacional que tivesse um diferencial e que tivesse um custo também inferior. Então ele atende a diversas culturas, diversos sistemas de irrigação. Ele pode ser usado em aspersão, em gotejamento, por inundação, então vários sistemas de irrigação. Não há limite para a abrangência de um sensor. A recomendação é que ele seja colocado em uma área que aponte a necessidade real das plantas, geralmente um a cada setor de irrigação. Com isso, a otimização dos recursos, principalmente em tempos de escassez de água e variação climática, é feita de maneira mais eficaz. A Embrapa, desde o início, queria criar uma maneira de ajudar os pequenos e médios produtores, principalmente os pequenos de agricultura familiar. Atualmente a água está bem escassa, né? E o maior consumo de água, 72% do uso da água é com agricultura. Então vamos economizar onde se gasta mais água, né? Na Argentina, a maçã é motivo de orgulho. O país está entre os maiores produtores da América Latina e se destaca pelas variedades que exporta para o mundo todo. O que a Argentina exporta para o mundo de melhor? Pensou no futebol, né? No Messi. Tem carne também, vinhos, doce de leite, tudo bem. Mas tem algo que diariamente você pode encontrar em feiras ou mercados no Brasil que também é produto exportação dos hermanos. As maçãs argentinas, que por aqui são chamadas de manzanas. O Brasil também é um grande produtor de maçãs. Está hoje entre os 10 maiores do mundo, com maçãs do tipo Fuji e Gala. O que diferencia os argentinos é a variedade que eles produzem. Por aqui pode-se encontrar 8 tipos diferentes de maçãs.
Juan trabalha como vendedor de maçãs há mais de 30 anos, em uma empresa que existe desde a década de 60 e nos explica que as diferenças estão na coloração e principalmente no gosto. E temos variedades novas, como a Crispim e a Pink Lady, que são variedades que estão migrando para o futuro do gosto do consumidor. Nessa época do ano, aqui na Argentina, no Mercadão Central, você pode encontrar 4 variedades que estão sendo vendidas nesse momento. Por exemplo, essa daqui, ó, a Red Delicious, como é chamada, ou na tradução, vermelha deliciosa. É a maçã mais vendida, mais produzida aqui no mercado interno da Argentina. Além dela, tem também essa maçã verde, utilizada para cozinha europeia, enfim, para cozinha de todo o mundo, ela é muito utilizada e muito vendida. Essa terceira aqui, segundo os argentinos, é uma maçã para fazer sobremesa. Ela vai ao forno, você pode cortar, colocar mel, vinho, enfim, comer com uma colher depois de colocá-la no forno. E por fim, a Crispim, como eles dizem, que é uma maçã que foi produzida e pensada para não ser nem tão doce e nem tão ácida. Seria a maçã premium, o carro-chefe desse momento. E é ela que eu vou provar agora, mas sem morder. Eles têm um jeito todo especial pra gente provar. O Juan, inclusive, tem um cortador especial de maçãs bem prático. Realmente ela é bem refrescante a palavra. Fomos até o Mercado Central de Buenos Aires, o principal entreposto da Argentina e de onde saem frutas e hortaliças para todo o país. Aqui a maçã, ou manzana, sempre teve papel de destaque. A história da Argentina na produção de maçãs é muito longa, de maçãs e peras. A quantidade e variedade de maçãs que temos são muito apreciadas no mundo. Por isso estamos entre os primeiros produtores e exportadores mundiais. Hoje a produção da fruta na Argentina concentra-se no sul do país, em áreas mais frias, principalmente nas províncias de Rio Negro e Neuquén. No total, a Argentina produz anualmente 514 mil toneladas de maçãs, sendo a 29ª no ranking mundial. Hoje, a exportação de maçãs ainda é muito importante, mas o consumo interno é responsável por mais da metade da produção. O argentino tem orgulho e gosta das manzanas. Além da variedade, eles se gabam dizendo que a maçã produzida aqui é mais saborosa. Park é sul-coreano, vive em Buenos Aires há alguns anos e conta que a Coreia do Sul também produz maçãs, mas que as argentinas são muito melhores. Sim, aqui a qualidade é melhor. Mas independentemente se é argentina ou brasileira, a maçã é considerada um superalimento e uma aliada para se ter uma vida saudável. Ela te ajuda na digestão, no controle do colesterol. Elas também têm uma ação antioxidativa maravilhosa, elas combatem radicais livres. Isso vai te ajudar muito na prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente. Ajuda na prevenção de doenças e pode ser uma excelente opção para aqueles que estão de dieta. Ela é baixa em calorias e, por conta das fibras, ela se torna uma opção maravilhosa para dar saciedade. Ou seja, aproveita a rivalidade Brasil e Argentina e prova as duas para ver qual é melhor. O seu corpo, a sua saúde e os produtores de maçãs ou manzanas agradecem. O uso de novas tecnologias como inteligência artificial impulsiona a produtividade no campo. E para monitorar o trabalho de máquinas e robôs, foi preciso contratar mais funcionários. É só apertar um botão que a tecnologia se encarrega do resto. Com o auxílio da inteligência artificial, o homem do campo virou tech. O Leandro se adaptou a essa transformação depois de 19 anos de trabalho braçal na colheita de cana. Eu aprendi que é o futuro, né, cara? Ela simplifica bastante o serviço, facilitou a vida. Em Lins, no interior de São Paulo, essa indústria que produz álcool e açúcar automatizou os processos com a ajuda da inteligência artificial. Nos últimos 3 anos, a tecnologia mudou a forma de trabalho na usina. Mas aqui ninguém perdeu o emprego, muito pelo contrário. Essa indústria de cana contratou mais funcionários para acompanhar o aumento da produtividade.
Com a inteligência artificial, as máquinas passaram a operar conectadas entre si. Os dados gerados em tempo real ajudaram a aumentar a eficiência. A colhedora colhe a cana, coloca dentro do trator transbordo, o trator transbordo joga dentro do rodotrem e o rodotrem leva essa cana para a usina, sem a necessidade de um ser humano na coleta da informação. Na época do plantio, a tecnologia aumenta a eficiência das máquinas. Na colheita, reduz o desperdício de combustível. O uso de novas tecnologias faz, de um lado, você aumentar a produtividade e, do outro, reduzir custos. O que a gente tem que fazer é capacitar os agricultores para ter condições de entender os novos conhecimentos e as novas tecnologias e aplicar no processo produtivo. A usina tem mais de 300 caminhões, tratores e colhedoras trabalhando ao mesmo tempo em 9 frentes de colheita. Tudo monitorado dessa sala dentro da usina. 15 funcionários foram contratados para fazer o trabalho. Esse quadro logístico mede qual é a capacidade produtiva das frentes, qual é a capacidade produtiva do transporte, qual a necessidade de caminhões por hora em cada frente de colheita e manda o caminhão para buscar cana e fazer o abastecimento da indústria. Perto dali, em Araçatuba, essa fábrica monta o futuro do agro. Um robô movido a energia solar que muda a vida do homem do campo e ajuda o produtor rural a praticamente zerar o desperdício na lavoura. O equipamento, controlado por inteligência artificial, mata as pragas da plantação com mais precisão. O robô substitui um trabalho que antes era feito só por amostragem. Em vez de um funcionário da fazenda analisar apenas 20 pontos de uma plantação inteira, o equipamento consegue analisar até 2 milhões de plantas, com uma precisão de 2 centímetros. Tudo monitorado por 13 câmeras. Agora, o produtor rural pode acompanhar o trabalho do equipamento em tempo real e na palma da mão. Tudo dá para ser controlado através de uma tela remotamente onde o produtor estiver. As câmeras elas vão enxergar onde que tem cada daninha, cada inseto, e ele vai conseguir produzir mais com menos. Atualmente, são mais de 150 robôs operando no Brasil e nos Estados Unidos. A inteligência artificial hoje ela é fundamental para gerenciar esses bilhões de dados que a gente gera dentro desse agro brasileiro que a gente está exportando agora para o mundo todo. Um ano atrás, o Gustavo ainda era trabalhador braçal e passava 8 horas por dia debaixo de sol forte. De lá para cá, aprendeu a operar a máquina controlada por inteligência artificial. Enquanto eu estiver aqui, não vou parar. Eu prefiro ir muito mais longe do que sair daqui, né? Minha vida mudou muito, hein? Através disso aqui, mudou muito. A Embrapa lançou 2 cultivares de maracujá em Mato Grosso. O estado é um dos maiores produtores da fruta. Você confere agora. A BRS Terra Nova e a BRS Terra Boa são resistentes à fusariose, uma doença que causou inúmeros prejuízos aos produtores de maracujá do estado. Essa doença é uma doença de solo e ela ataca a planta pela raiz, causando morte repentina. A maioria das áreas da nossa região são contaminadas por essa doença. Essa doença ela permanece, uma vez ocorre o ataque, aparece por pelo menos 20 anos na área. Identificada pela primeira vez na região do município de Terra Nova do Norte no ano de 2005, a fusariose se tornou um problema para todos os produtores. De acordo com a Copernova, entre 2008 e 2009, mais de 300 cooperados produziam a fruta. Em 2 anos, cerca de 90% deles haviam abandonado a atividade por causa da morte das plantas. Para uma área nova, fizemos um teste de 500 plantas sem enxertia, 500 plantas normal, só que ela estava bonita, começou a produzir tudo, só que bem na safrinha começou a morrer. A fusariose atacou e tem área nova. Os trabalhos de pesquisa para desenvolver soluções contra a fusariose estão ativos há 26 anos e começaram na Embrapa Cerrados, no Distrito Federal. Causada por fungos, a doença causa a podridão das raízes, ocasionando a morte precoce das plantas. As novas cultivares foram lançadas em Terra Nova do Norte e agora já podem ser
ser disponibilizadas ao mercado. A família do produtor rural André Piscini foi uma das mais afetadas pela doença. A propriedade dele foi uma das primeiras a testarem as novas cultivares da Embrapa há 8 anos. Cerca de 80% de toda a renda da família vem da venda da polpa do maracujá. E se não fosse o maracujá enxertado, não teria como produzir maracujá aqui na minha propriedade. Então, a enxertia foi muito boa. Com a muda de enxertia, o pessoal começa a ter a esperança de começar a produção de novo, né? Tudo enxerto é uma garantia. Você planta, ele é um pouquinho mais lento, mas se você fazer adubação logo ele produz igual ao outro. Nos últimos anos, já com a distribuição de mudas enxertadas, a produção da fruta voltou a crescer em Mato Grosso. Segundo o IBGE, em 2023, a área colhida da fruta foi de 320 hectares, com 313 estabelecimentos rurais, o que gerou uma renda de mais de 27 milhões de reais. A produtividade dos maracujazeiros em áreas com enxertos pode chegar a 30 toneladas por hectare, o dobro da média nacional. O mel, além de adoçante natural, é cheio de nutrientes. Mas é preciso ter cuidado para não comprar um produto adulterado. Então confira agora as dicas de um especialista. O mel é um produto natural, rico em muitos benefícios e com ótimos valores nutricionais para a saúde. E para assegurar a qualidade, os apicultores da região seguem boas práticas de produção. Em Botucatu, essa fábrica beneficia produtos como mel e derivados, com demanda mensal de 1 tonelada. O mel, quando chega aqui no entreposto, eles são organizados aqui dentro do depósito, eles são identificados com o nome do produtor, florada, e ficam armazenados aqui enquanto a gente leva uma amostra para o laboratório. O laboratório da Unesp faz essas análises e a partir do momento que chega esse resultado da análise, ele recebe o selo de aprovado. Após essa aprovação, ele vai para banho-maria e depois vai para filtragem e decantação. A partir do momento do invase, ele vai para rotulagem e depois para a expedição. Essa etapa de invase do mel, quando ele é colocado nos potes, é considerada uma das mais importantes para a produção. Para evitar contaminações, são utilizadas luvas, touca e máscara. Após esse processo, vem o rótulo para identificar e orientar o consumidor. Esse professor do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Unesp de Botucatu explica um teste simples de ser feito em casa para evitar o consumo de mel adulterado. Você pega a amostra de mel que você adquiriu, coloca uma pequena quantidade num copo, tá? E acrescenta o mesmo em água. Mistura muito bem e depois você acrescenta algumas gotas de solução de iodo a 2%. Esse iodo a gente encontra na farmácia. É bem simples. Se houver uma mudança de coloração, quer dizer que tem indicação que aquele mel foi adulterado, principalmente com glucose de milho ou alguma outra fonte. Outra informação muito importante, a gente viu nas imagens que o mel verdadeiro, ele está um pouquinho cristalizado. Todo mel puro, ele cristaliza e esse processo de cristalização, ou ele açucara, como a gente fala no linguajar popular, ele é uma propriedade inerente do mel, que está diretamente relacionada com a origem botânica. Então, aquele conceito de que o mel cristalizou, ele é falso, não é verdade, isso é mito, mas também o fato de cristalizar não significa que ele não pode estar adulterado. São vários tipos de adulteração e falsificação que podem ser prejudiciais ao consumidor. Já tivemos trabalhos avaliando essas qualidades de méis e você encontra, às vezes, altíssimos níveis de coliformes fecais. Então, assim, falta de higiene no preparo. Então, é um problema muito sério. E aí você pode estar adquirindo um produto que é fantástico, que não é o mel, é adulterado, e você pode estar fazendo mal para a sua saúde ou não ter os benefícios nutricionais e terapêuticos que o mel pode ter. A região da Cuesta de Botucatu é responsável por grande parte da produção de mel. Ela representa cerca de 30% a 40% da produção de mel do estado de São Paulo. Se a gente pegar a região aqui de Botucatu e Itatinga, ela aparece como a terceira maior produtora de mel do Brasil. A gente precisa passar a informação para o consumidor para que ele saiba o que realmente é um mel de qualidade. E o consumidor também, quando for buscar o mel, buscar de um apicultor que conheça, que garantindo assim a qualidade do produto.
Um dos principais pontos turísticos de Goiás também tem vocação para o agronegócio, viu? Caldas Novas é referência na produção de soja e de laranja. Nem todo mundo sabe, mas o paraíso das águas quentes também é o do agro. Caldas Novas é a segunda maior produtora de laranja de Goiás e a 8ª cidade no estado no ranking do cultivo de soja, de acordo com dados divulgados pela Emater. Sem dúvida, o agro está presente por todos os cantos em Caldas. Caldas Novas hoje tem uma área plantada de grãos de 41 mil hectares. Entre o milho também, o milho verão e a safrinha, dá quase 20 mil hectares hoje também. Para Degmar, que é técnico em fruticultura pelo Senar Goiás, são muitos os fatores que levaram a terra das águas quentes a essa posição de destaque na agricultura goiana. Caldas Novas é, em segundo lugar, o ranking de maior produção de laranja. Devido ao consumo, né? Caldas Novas, por ter esse alto consumo, essa grande quantidade de turistas, né? Então teve esse investimento. Também a topografia, o perfil do solo, né? Que é propício para a produção de laranja. Dados divulgados pela Emater apontam que Caldas Novas tem uma área plantada de soja que corresponde a mais ou menos 50 mil hectares. O produtor rural dessa plantação aqui, por exemplo, tem a expectativa de plantar pelo menos 3 mil hectares de agora até fevereiro. Esse ano está sendo um ano assim, meio atípico. Depois de 6 meses de seca, nos meus 35 anos de Caldas Novas, jamais visto, estamos vendo aí praticamente 40 dias de chuva em sequência, também que também já fazia muito tempo que não era visto. Então, assim, está sendo um ano um pouquinho já meio desafiador. Mas as perspectivas são boas. Com todo esse potencial, a grande missão do Sindicato Rural da cidade é ajudar os pequenos produtores rurais a aumentarem a sua produção e profissionalizar o trabalho no campo. A gente está mensalmente nas propriedades para transformar a propriedade familiar numa pequena empresa, né? Então a gente levanta dados, índices técnicos e econômicos para estar melhorando a propriedade e fazer o produtor rural sobressair na sua atividade. O Fernando atua em Caldas com cerca de 35 produtores rurais. Ele acredita que a parceria é fundamental para o agro em Caldas, principalmente quando o assunto é o fornecimento de maquinários para quem não tem condições de arcar com o custo da compra ou aluguel dessas máquinas que tanto ajudam no trabalho no campo. A gente conta com maquinários como patrola, caminhão, escavadeiras, tem uma plantadeira também, uma mini plantadeira, tem grade também para assim está atendendo os produtores e essas ações são voltadas para os pequenos produtores da região, né? Assim a gente podendo influenciar o aumento da produtividade do grão, das hortifrutis dentro do município. O Matheus atua na FAEG Jovem e lembra da importância dos programas sociais desenvolvidos em parceria com o Senar para o desenvolvimento do setor. Essa promoção social, ela hoje está aprimorando e lapidando futuras lideranças dentro da nossa cidade, através do Sindicato Rural, parcerias com a Câmara Municipal, através do presidente. Então toda essa união de forças traz essa promoção dentro de Caldas Novas. As mulheres cada vez mais têm conquistado espaço no campo. Um exemplo vem do interior paulista. Uma usina em São José do Rio Preto qualificou mão de obra feminina para desempenhar funções historicamente desempenhadas por homens. Estilosas, bem arrumadas e sem abrir mão de um bom batom. Essas mulheres estão preparadas para mais um dia de curso, mas no campo. Todas elas participam de uma capacitação para se tornarem operadoras tratoristas. Um ambiente totalmente diferente para a Juliana, que por 9 anos trabalhou no turismo. A gente tem que abrir a mente para aquilo que está disponível para a gente no mercado, né? Então, teve a primeira oportunidade de curso, não consegui fazer, mas agora na segunda consegui ser chamada e estou aqui para ser uma tratorista especializada. A expectativa de uma nova profissão traz outros objetivos para ela, que agora sonha com uma vaga no setor agrícola. O curso é excelente, né? Tem alguns dias de teórico e alguns dias de prática que dá para você pegar um pouco de tudo e colocar isso em prática literalmente quando você estiver lá dentro da roça, né? Quando você tiver que fazer o trabalho. A presença feminina no campo tem crescido de forma significativa. Segundo o IBGE, as mulheres já representam cerca de 19% da força de trabalho rural no Brasil e atuando em diversas áreas, como o manuseio de máquinas agrícolas
incluindo os tratores. No curso de tratorias, as mulheres aprendem a dirigir 2 tipos de tratores: o de transbordo e o aplicador, usados para o cultivo e a colheita da cana-de-açúcar. Na última safra, a usina teve avanço de 21% na força de trabalho feminina. As participantes poderão desenvolver habilidades voltadas ali para realmente condução de equipamentos, né? Elas vão ter ali um conhecimento técnico, né? O teórico, e um conhecimento também prático, e vão se desenvolver ali com relação a noções ali de mecânica, hidráulica, elétrica. A Ellen já trabalhava na usina, mas em um departamento totalmente diferente, na cozinha. Ela, que cresceu no campo, não pensou 2 vezes quando surgiu a oportunidade de mudar de setor. Há 12 anos trabalhando na profissão e surgiu a oportunidade e eu abracei. Já era sonho de criança, trabalhar no campo, trabalhar com trator, e eu abracei a oportunidade. Cresci dentro de fazenda, em campo, mas nunca com um maquinário tão grande. É bem diferente, mas nada que com força de vontade a gente não aprende. O companheiro de trabalho ganhou até nome: Smurf. Tudo para deixar o ambiente mais acolhedor e com a cara dela. Meu Smurf. Então ali é meu escritório, que eu costumo dizer. É minha segunda casa. Então eu coloco tudo, minhas coisinhas ali, deixo ele a minha cara. Muitas frentes de trabalho no campo ainda são executadas totalmente por homens. Mas esse cenário vem mudando. A procura pelos cursos de qualificação deixa claro esta transformação. E com toda a feminilidade, elas mostram que não existem lugares onde elas não possam estar. Ao fim do curso, as participantes passam por uma avaliação com um time de RH, com um time aí que vai fazer também uma avaliação mais técnica. Elas podem concorrer aí às oportunidades que estão abertas no momento. E também ficam aí mapeadas para outras oportunidades que possam surgir. Sirva de exemplo, né? Porque hoje o agro ele é muito voltado para os homens. Só que a usina vem trazendo, vem modificando isso, revertendo isso. Vamos trazer as mulheres para cá porque elas também conseguem e vão fazer muito bem feito. Sabia que o feijão carioca não tem nada a ver com o Rio de Janeiro? Na verdade, ele surgiu no interior paulista. O feijão carioca está presente na mesa de milhares de brasileiros diariamente. É a variedade mais consumida no Brasil e faz muito sucesso também em outros países, como Colômbia, México, China e Espanha. Sucesso que o Valdemir não poderia imaginar na década de 1960, quando descobriu a variedade. A gente fica orgulhoso de ter originário na nossa fazenda essa variedade tão importante que tomou conta do mercado não só nacional como internacional. Ele está sendo plantado na África, em todos os países, e é o melhor combate à fome que se fez foi através da criação do feijão carioca. A fazenda tem aproximadamente 800 hectares, mas aquela área do outro lado da represa é a mais especial para o Valdemir. Foi exatamente ali que, em 1963, ele descobriu a variedade que viria a ser internacionalmente conhecida como feijão carioca. Na época, o engenheiro agrônomo coordenava a Casa da Agricultura de Ibirarema e havia plantado 20 hectares do chamado feijão chumbinho, que tem a casca lisa de coloração marrom escura. Mas percebeu que uma parte da produção tinha ficado naturalmente manchada. E nós, então, como curiosidade de agrônomo, eu resolvi tirar aquelas sementes e plantar separado. E assim que surgiu a variedade. Intrigado com a descoberta, ele resolveu plantar os grãos diferentes em uma área de teste e descobriu logo na primeira colheita as vantagens dessa nova variedade. O feijão mostrou resistência à antracnose, às outras doenças, mosaico, então ele é muito mais vigorosa. E a gente já viu que a produção seria muito maior do que as variedades comuns.
Entusiasmado com o que havia descoberto, o engenheiro agrônomo passou a distribuir porções do feijão rajadinho por onde passou. Em todas as reuniões de agrônomo, eu levava um saquinho, vários saquinhos de semente e distribuía entre os colegas para eles plantarem nas regiões diferentes, de solo diferente. Então, sempre tinha aquela dúvida, mas isso daí, depois que a pessoa plantava e a produtividade era 5 vezes maior do que as variedades de cores, naturalmente ele tomou conta pelas suas qualidades. Com o aumento da popularidade da nova variedade de feijão, foi preciso dar um nome para ela. Esse carioca aqui, o caboclo tinha muita criação de porco carioquinha, que era um porco para banha, gordura, e ele era todo pintado. Então, por analogia ao porco, o caboclo logo sugeriu isso a mim e eu adotamos esse nome da variedade. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, com as calçadas do Rio de Janeiro, não tem nada disso, é apenas uma coisa do caboclo aguçado fazendo analogia com o porco carioca. 3 anos após a descoberta, amostras do feijão carioca foram levadas ao Instituto Agronômico em Campinas, onde pesquisadores comprovaram os benefícios da variedade. Algumas publicações científicas e reportagens depois, o carioca passou a ser plantado em várias regiões do Brasil e em 1976 já era a variedade mais cultivada no estado de São Paulo. Após ter levado a Campinas, ela entrou no comitê de variedades para fazer uma competição entre as variedades existentes do momento e ele ganhou de 5-0 de todas as outras variedades. De modo que o agronômico, então, certificou essa variedade como um feijão produtivo e que distribuiu em todas as regiões, né, que o agronômico tem influência. Então a gente ficou muito orgulhoso de ter dado início a essa proeza que é criar uma variedade. Os queijos paulistas têm se destacado pela inovação. São produtos diferentes que conquistam o mercado. 17 queijarias pelo estado de São Paulo. Com mais de 100 variedades de queijos de diferentes matérias-primas. O interior de São Paulo, como é que é? Tá aí? O interior de São Paulo tá bombando, né? A gente não perde a tradição, porque você não perde uma coisa que você nunca teve, né? Na verdade, a gente não é obrigado a seguir tradição nenhuma, né? E a gente ganha em liberdade para inovar e criar aquilo que a gente quiser. É isso que a ex-professora universitária da capital faz na pequena Joanópolis com suas 120 cabras, bichinhos mansos, curiosos. Todas elas vêm aqui ver o que está acontecendo, conhecer o visitante. Os queijos são premiadíssimos e bem diferentes. Esse aqui, com uma camada de pimenta e formato inconfundível, chama-se Coração em Brasa. Também o cacauzinho. Sim, a matéria-prima do chocolate pode ser adicionada ao queijo. E acredite, fica muito bom. Tem queijo ruim aqui não. O gestor ambiental Ricardo foi outro que abandonou a metrópole para produzir queijo na roça. O leite vem das 900 ovelhas que ele cria em um sítio em Porto Feliz. Muito bacana trabalhar com comida, alimentar as pessoas, fazer tudo o mais natural possível, sem conservante, trabalhar com o mínimo de impacto, saber efetivamente o que você está consumindo, né? Como você está manejando esses animais, é uma satisfação muito grande, assim. Fica de 8 a 10 dias de maturação. A queijaria também fica no sítio. Entre queijos e outros derivados de leite de ovelha, são 19 produtos. Alguns demoram 1 ano para ficarem prontos. É um desafio muito grande,
é dinheiro parado na prateleira, não tem como, mas ao mesmo tempo, em momentos de baixa de mercado, é a nossa possibilidade de não perder leite. Então a gente matura até como forma de estoque, então a gente vai regulando assim. Em Cabreúva, o leite usado é de vaca mesmo, mas a produção tem muitos diferenciais. Um dos segredos dessa queijaria está embaixo da terra. Olha só, aqui nesse barranco, eles construíram uma espécie de caverna, que é onde funciona a câmara de maturação, o lugar de descanso dos queijos. Caverna deve ser uma das técnicas mais ancestrais que a gente tem de isolamento térmico, né? Aqui a gente tem 1,5 metro de terra, né? Então tem a laje, 1,5 metro de terra que está isolando a gente, né? Então não está batendo sol direto na laje. E na terra plantado tem árvores no nosso entorno e aqui em cima, né? Como a gente tampou a caverna, né, com a terra. Quando faz 35 graus, os 35 graus não estão aqui, né? A terra segura essa temperatura. Então, é um ambiente naturalmente mais fresco. A gente ainda tem um sistema de refrigeração, mas ele vai passar talvez de 22 graus para 15 graus e não de 35 para 15 graus. O chefe da marca é esse queijão aí, ó, o Sol. Em uma peça vão 100 litros de leite. No processo de prensagem, a massa é envolta em um pano, o que deixa a casca com essa textura diferente. A gente vê aqui a trama do tecido, né? Vê alguns vincos, né? Então é onde o tecido estava dobrado. E isso, né, deixa uma casca linda e também é importante para o queijo em si. Por quê? Porque a gente consegue aumentar a superfície de contato da casca e ela consegue secar melhor, formar uma casca melhor. Érico se preparou trabalhando em queijarias na Alemanha e na Suíça. O estudo do queijo é um ponto em comum entre esses produtores. O que difere são os motivos que levam pessoas como os comerciantes Luzita e Ayrton a trocarem as grandes cidades pelo trabalho no campo. Começou como um hobby há 13 anos, quando o casal comprou essas terras e uma vaca, a Bolinha. Com o leite que a Bolinha produzia, a Luzita decidiu que queria aprender a fazer um queijo. E saiu esse tipo aqui, o Javier. O nome é uma homenagem ao tio de Luzita, Javier, que mora na Espanha. Foi visitar minha família na Espanha. E eu falei pro meu tio, agora eu tenho uma vaquinha. Bem que eu podia aprender a fazer esse queijinho, né? E aí, no outro dia, a gente foi lá na casa de uma outra tia e eu presenciei lá ela fazendo queijo, como que fazia. E falei, olha, eu vou fazer esse queijo no Brasil com o meu leite. E assim aconteceu. Eu cheguei aqui e comecei a fazer o queijo aqui na cozinha de casa. A primeira vaca, a Bolinha, já morreu, mas a comerciante que virou queijeira ainda chama as outras pelo nome. E olha, aqui na fazenda em Ibiúna, são 70 cabeças. Uma aqui é a Cláudia, 125. Ah, essa é a Cláudia? É a 125. Outro detalhe muito importante que une os produtores do caminho do queijo artesanal é o amor pelo que fazem. Ailton e Luzita dizem que têm uma família grande. 2 filhos, 4 netos e 13 queijos. Família. E não vai parar por aí, né? Já está nos planos, já tem projetos. E um dos melhores queijos da América Latina não é produzido em São Paulo e nem em Minas Gerais, e sim em Santa Catarina. Você vai conhecer agora. No interior de Santa Catarina, a cidade conhecida por ser a mais alemã do Brasil, começa a fazer fama pela qualidade do queijo. Assim como a cultura alemã, o queijo também já foi uma tradição em Pomerode, explica seu Wendling, 88 anos de experiência. Quantas queijarias tinham aqui? 7. 7 queijarias? Sim. Tinha muito queijo, era uma tradição. Sim. Cada um tinha muito vaca. Nós tínhamos 7, 8 vacas também, vizinho. Mas hoje ninguém, uma vaca. Da
família dele, que chegou da Alemanha em 1868, a receita do queijinho branco caseiro é mantida até hoje. Queijinho branco, né? Dá para preparar ele com nata e dá para fazer o queijinho velho, né? Que é o Kochkäse, queijinho frito. Essa receita você aprendeu com quem? Com a minha mãe já. E a sua mãe aprendeu? Com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe. Mas não é essa a receita que está fazendo sucesso fora dos limites da cidade. Os queijos premiados saem da única queijaria que sobrou em Pomerode. A fábrica foi comprada por 2 irmãos empreendedores de Blumenau. A gente gosta de se envolver a fundo, de entender a fundo tudo que a gente faz, né? O processo, quais são as possibilidades, até onde dá para chegar. Então a gente primeiro foi estudar queijo. A gente foi pesquisar, estudar, fomos fazer cursos de queijos, de fabricação de queijos artesanais, para a gente poder entender que produtos que a gente poderia oferecer no mercado. E a gente concluiu que gostava mesmo de estar dentro da indústria, de criar produto, de criar marca, de produzir, fazer produto especial. A fábrica foi comprada em 2013. 6 anos depois, os irmãos, que não tinham nenhuma tradição no ramo, começaram a preencher a parede da queijaria de prêmios nacionais e internacionais. Rapaz, agora tá faltando espaço aqui, né? Pois é. Porque tem mais quantas para entrar aí? Tem mais 6 medalhas, que são as últimas do Mundial da Europa. Na edição do World Cheese Awards, principal prêmio do queijo, realizado na Noruega no fim do ano passado, a marca recebeu 6 medalhas. Quase todas as receitas autorais ganharam o nome de algum lugar significativo da cidade. A mais premiada delas chama-se Morro Azul, uma homenagem ao ponto mais alto da região onde o queijo foi criado. No concurso, o Morro Azul ganhou uma medalha Super Ouro. Foi considerado o melhor queijo da América Latina. E o segredo está nesse tubinho. Aí estão todos os micro-organismos que a gente usa para fazer o queijo. A gente diz que quem faz o queijo não é o queijeiro. São as bactérias, as leveduras e os mofos que a gente adiciona ao leite. E aqui tem bactéria, tem mofo, tudo isso está aqui. Tudo misturado aí. É um queijo de mofo branco, como o tradicional camembert, só que mais cremoso. Uma cinta de carvalho garante a estrutura da massa e acrescenta um pouco de aroma, sabor e charme, é claro. Quando a gente fala em carvalho no vinho, por exemplo, muitas vezes traz coco, traz baunilha, notas desse tipo, mas no queijo a gente não percebe esse tipo de nota. A gente percebe mesmo um toque amadeirado, bem sutil. Aqui a gente vê todo o processo de maturação. Essa peça, por exemplo, ela foi formatada hoje, os fungos ainda nem se desenvolveram. Essa outra aqui tem 8 dias, o mofo já está aparente, e essa última, 20 dias na câmara fria, pronta para consumo. As peças são pequenas, têm 125 gramas e chegam ao consumidor por cerca de R$30. Existe até o jeito certo de comer. A gente vai tirar a tampa do queijo, passar a faca assim, tirar essa parte e a gente vai comer só a massa interna. Nesse caso, essa parte que é mofada não se come. Isso, a gente é comestível, mas nesse caso a gente recomenda não comer. Por causa de sabor? Por causa de sabor, para ficar só com a parte interna que é mais suave. O Vale do Testo é outra receita que acumula prêmios e ganhou medalha de ouro no Mundial. O nome também é uma referência à cidade, ao rio que corta Pomerode. O sucesso desses queijos mostra que não só é possível, como importante, inovar respeitando a cultura de uma região. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.